Você já se perguntou se a Bíblia que temos hoje é mesmo a original? Ou quem decidiu o que entraria e o que ficaria de fora desse livro que moldou a história da humanidade? Será que ela foi manipulada ao longo dos séculos? Por que algumas pessoas dizem que ela se contradiz? E mais, você sabia que há livros secretos, escondidos, que foram excluídos? Hoje vamos responder as 10 perguntas mais feitas sobre a Bíblia. E talvez no final deste vídeo você descubra que nunca conheceu esse livro tão bem quanto pensava. A primeira pergunta é muito pertinente. E a resposta é uma só. Quem escreveu a Bíblia? E eu vos digo, a Bíblia não foi escrita por uma só pessoa. São mais de 40 autores diferentes. Reis, camponeses, profetas, médicos, pescadores. Escrita em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, ao longo de mais de 1500 anos. E mesmo com tantos autores e épocas, a mensagem central permanece incrivelmente coerente. E aqui vai uma curiosidade importante. Moisés é considerado o primeiro autor e João o último. A segunda pergunta é a seguinte: qual é o versículo mais importante da Bíblia? Há muitos, mas João 3,16 é considerado o coração das Escrituras. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vocês puderam sentir o peso e a mensagem carregada por esse versículo. Então, se tivéssemos que escolher o mais importante, não teria como não ser esse. Outra pergunta muito feita é: qual a Bíblia mais fiel ao original? Não existe a única correta, mas traduções mais próximas dos textos originais existem sim. Por exemplo, Almeida Revista Atualizada, King James, NVI, Septuaginta grega no Antigo Testamento. As traduções variam por estilo, literal, dinâmica ou interpretativa. O importante é saber de onde veio e como foi traduzida. Dito isso, eu digo para vocês que tudo depende do contexto. As traduções elas são feitas de acordo com o momento histórico e literal de cada localidade, se adaptando às especificidades culturais e de época. Agora, a próxima pergunta, com certeza você já ouviu alguém dizendo ou até afirmando: porque a Bíblia tem contradições. Depende. Existem aparentes contradições, mas muitas vezes elas vêm da tradução, contexto cultural ou estilo literário. Exemplo, um evangelho diz que havia um anjo no túmulo de Jesus, outro diz 2. Mas isso é contradição ou apenas uma diferença de foco narrativo? Saiba que a Bíblia é uma coleção de testemunhos e não uma única narrativa linear. Por isso é comum ou natural que em algumas situações apareçam ter as tais contradições. Mas saiba que muitas vezes é devido às traduções e interpretação de cada tradutor que pegou a original. Mas a mensagem e a palavra é uma só. Agora, essa é uma dúvida bem recorrente de fácil resposta. Você vai entender tudo agora. Qual é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? Bom, o Antigo Testamento, ou Tanakh, narra a criação, os patriarcas, leis e profecias, enquanto que o Novo Testamento apresenta Jesus, os evangelhos, Atos dos Apóstolos e cartas às igrejas. Um aponta para a promessa e o outro para o cumprimento. Continuando, você já se perguntou o que significa Apocalipse na Bíblia? Pois bem, Apocalipse não é sinônimo de destruição. No grego, significa revelação. O livro é um código profético sobre o fim dos tempos, mas também sobre esperança e justiça. Dragões, bestas e juízos, tudo isso para mostrar que o mal será vencido. E se eu te disser que o Apocalipse é mais atual do que parece, você acreditaria? Essa aqui com certeza é campeã de perguntas. Quem foi Jesus segundo a Bíblia? A Bíblia apresenta Jesus como o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador da humanidade. Seus milagres, suas palavras, sua morte e ressurreição são o centro da fé cristã. Mas mais que uma figura histórica, a Bíblia afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. E, para você, quem foi Jesus? Muitos também se perguntam se a Bíblia foi alterada ao longo do tempo. Essa é uma das dúvidas mais comuns, mas a arqueologia mostra que os manuscritos mais antigos, como os do Mar Morto, são praticamente idênticos aos textos modernos. Claro, há variantes e cópias com diferenças mínimas, mas nenhuma altera a mensagem central. Prova disso, o livro de Isaías encontrado nos manuscritos do Mar Morto bate com 95% da versão atual, detalhe por detalhe. Você já se perguntou se a Bíblia é um livro histórico ou espiritual? É os dois. Ela relata eventos históricos, povos reais, reis, guerras e impérios, mas também é um guia espiritual, sobre fé, moral, salvação e eternidade. A linha entre história e revelação se misturam nas páginas. Por exemplo, o Êxodo é estudado por arqueólogos, mas também lido como libertação espiritual. E por último, uma das perguntas mais emblemáticas e que desperta a procura humana por verdades ocultas: quais são os livros que foram retirados da Bíblia? Sim, existem livros chamados apócrifos ou deuterocanicônicos.
Eles constam em algumas bíblias católicas, mas foram excluídos por protestantes na Reforma. Exemplos: Tobias, Judite, Macabeus, Sabedoria. Esses livros ainda são lidos por estudiosos e religiosos, mas não fazem parte de todas as tradições. Você sabia? A Bíblia Ortodoxa Etíope tem mais de 80 livros. Resumindo, a Bíblia não é apenas um livro antigo. Ela é um mapa da alma humana e um espelho do nosso tempo. Quanto mais você pergunta, mais ela responde. E às vezes, ela pergunta de volta. Gostou desse vídeo? Comenta aqui. Qual dessas perguntas você também já teve? E compartilha com alguém que precisa ver isso.